Leonardo, sou engenheiro agrícola, sou professor do Departamento de Engenharia Agrícola e Meio Ambiente na Universidade Federal Fluminense. A conversa de hoje é sobre sistema de irrigação para hortas urbanas. Então, as grandes perguntas que precisam ser respondidas quando se fala em irrigação é quando irrigar, quanto irrigar e como irrigar. Quando irrigar vai ser um parâmetro muito importante que depende de alguns fatores principais, entre eles o tipo de solo, o tipo de clima e o tipo de planta. Então, o que a gente recomenda? Que ele pegue um torrão de solo e aperte na mão. Se ele formou, apertou o solo arenoso com a mão e escorreu um pouquinho de água, quer dizer que esse solo está úmido. E o solo argiloso, uma vez úmido, vai estar bastante plástico. A grande coisa, solos arenosos, irrigações mais frequentes, quantidades menores. Solos argilosos, irrigações mais espaçadas, mas em quantidade maior. E aí aprendendo a dosar melhor essa lâmina de irrigação. A segunda pergunta de que falamos era quanto irrigar. Ao longo do desenvolvimento vegetal, a planta tem uma raiz muito pequena no princípio, então é importante que a gente observe que nas fases iniciais a rega tem que ser mais frequente, mas com quantidades muito menores, que eu preciso molhar uma lâmina superficial do solo. À medida que esse cultivo vai crescendo, eu preciso botar lâminas um pouquinho maiores para que eu abasteça a profundidade efetiva do sistema radicular com água. A terceira pergunta fundamental é como irrigar? Para hortas urbanas, mangueiras, regadores simples, sistemas de gotejamento e sistemas de aspersão. Quando você tem sistemas de irrigação usando mangueira e balde, a grande desvantagem é uma coisa desse tipo. Quando uma gota de água muito grande cai no torrão do solo, a tendência é que esse torrão vá se desagregando. Essas partículas menores descem com a água, vão entrar no perfil do solo e vão acabar entupindo os poros do solo. Esse é um tipo de aspersor agrícola convencional, um aspersor do tipo setorial. E qual o problema dele para uma horta desse tipo? Ele tem um alcance de 15 metros, mas ele não tem seletividade nenhuma. Então, se eu tiver um canteiro que está sendo trabalhado, não está sendo cultivado, eu vou molhar esse canteiro igualmente aos outros. Desperdício de água no final do processo. Além disso, temos sistemas de gotejamento. Esses são os mais eficientes. Eles reduzem muitas perdas de água por evaporação do solo direto para a atmosfera, botando a água no ponto onde ela vai ser consumida pela planta. A água cai muito devagar, então evita de romper os torrões do solo, causando erosão mais profunda. É um sistema fixo, não é um sistema móvel, então você tem que deixar instalado em toda a sua área. Por isso também do gasto, do investimento inicial ser um pouquinho mais alto. É um sistema bastante sofisticado e exige um cuidado maior com o processo de filtragem da água que é utilizado nele. Um sistema de irrigação mais simples ou mais sofisticado que seja, ele pode ser muitas vezes a garantia do sucesso de um cultivo. É comprovado cientificamente que cultivos irrigados produzem praticamente o dobro do que cultivos convencionais. A planta passa a ter muito mais vigor e capacidade de produzir. Uma planta bem nutrida é, consequentemente, uma planta muito mais resistente a doenças e às intempéries do clima que podem assolá-la.